Caríssimos irmãos e irmãs, na homilia da manhã eu comentei mais detidamente o Evangelho e agora eu queria me concentrar sobre a segunda leitura, que é belíssima, da primeira carta de São Pedro. Ele começa dizendo: aproximai-vos do Senhor. Parece uma afirmação banal para os nossos ouvidos cristãos, mas o contexto é um contexto cultural. Quando Deus se revelou a Moisés com fogo, vento, terremoto, sons de trombeta, os israelitas disseram: diga para ele não descer. Tu fales com ele. Nós não queremos. Porque o tremendo e fascinante da manifestação da glória do Eterno é algo tão impactante que causa realmente temor. Só que no Novo Testamento o véu foi rasgado. Na carta aos Hebreus, o autor diz que ele abriu para nós um novo e vivo caminho, deixando um rastro de sangue, para que nós pudéssemos passar por ele e entrarmos na sua intimidade. No templo de Jerusalém, o povo ficava do lado de fora. Só entrava no santuário os sacerdotes. E no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, uma vez por ano. São Pedro está dizendo: aproximai-vos do Senhor. É o Novo Testamento. Já não há mais motivo para que nós andemos longe. Aproximai-vos, achegai-vos. A mesma palavra que na carta aos Hebreus, o autor diz: adeamos com fiducia ad tronum gratiae. Vamos com confiança ao trono da graça, para encontrarmos alívio e misericórdia em todo tempo oportuno. Aproximai-vos do Senhor, pedra viva. É um paradoxo essa imagem utilizada por São Pedro. Não há nada mais inanimado do que a pedra. Não há nada mais não vivo do que a pedra. Mas aqui o Senhor é chamado de pedra viva. Como assim pedra viva? Ele é chamado de pedra viva porque a fé, mais uma vez, como diz a carta aos Hebreus, é firme fundamento. É pedra, porque toda construção o tem como fundamento. E nós não podemos nos esquecer que quem escreve aqui não é ninguém menos do que São Pedro, que escutou do Senhor aquelas palavras em Cesareia de Filipe, quando ele disse: tu és Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É muito interessante, porque logo depois São Pedro vai aprofundar a metáfora. Mas ele lança o foco sobre Jesus. Ele é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Rejeitada pelos homens, mas
eleita e honrosa aos olhos de Deus. Aqui nós podemos ver a reverberação do Salmo 117, 118. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Isso verá aqui citado. Mas, o que ele está dizendo é, ele foi rejeitado. Ele não é apenas pedra viva. Esse não é o único paradoxo. Mas ele foi rejeitado pelos homens e escolhido, eleito por Deus. Rejeitado pelos homens, eleito por Deus e honrado por Deus. Honrado de que modo? Com a sua ressurreição, com a sua glória. Porém, ele não para por aqui. Ele continua a metáfora. Ele diz, do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, ou seja, o Senhor é pedra viva, mas Ele também nos transforma em pedras vivas, das quais Pedro é a primeira. E é por isso que ele aqui está dizendo. Isso é muito importante, porque São Roberto Bellarmino, quando comenta essa passagem, ele diz, assim como a igreja é um edifício feito de pedras vivas, ou seja, de almas regeneradas, que se tornam firmes pela confissão da fé, é necessário que, analogicamente, haja uma pedra visível, sobre a qual todas as demais pedras formem esse edifício visível que é a Santa Igreja. Ele o diz no seu tratado De Romano Pontifice, no livro 2, no capítulo 10, a propósito da necessidade de que Pedro, ou seja, o Papa, seja a rocha sobre a qual Cristo fundou a sua igreja. Ou seja, o texto, ao invés de retirar do sumo pontífice a prerrogativa de ser pedra, é uma explicação de por que ele é pedra. Do mesmo modo, também vós como pedras vivas. Aqui, o texto da nossa tradução diz, formai um edifício espiritual. Mas o texto grego permite uma construção diferente, um pouco passiva. Do mesmo modo também vós, como pedras vivas, deixai-vos edificar espiritualmente, ou deixai-vos formar como edifício espiritual. Ou seja, não basta que cada um individualmente seja uma pedra. Nós precisamos formar um edifício. Daí a necessidade da igreja. A igreja viva. A igreja feita de homens e mulheres regenerados pela graça do batismo. Também vós, como pedras vivas, deixai-vos formar um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Queridos, esse verso é de uma força imensa. Porque o que São Pedro aqui está dizendo é o seguinte, ele está tomando a analogia do Templo de Jerusalém. No Templo de Jerusalém se ofereciam 2 tipos de sacrifício.
na porta do templo de Jerusalém, o sacrifício morto. O sacrifício morto é a imolação de um animal que era queimado sobre o altar a depender do sacrifício, inteiro ou em parte. Dentro do santuário havia o altar de incenso. E sobre esse altar, que era um altar de ouro, oferecia-se a Deus o sacrifício vivo, os pães, o incenso, o perfume, as ofertas de farinha, de óleo, ou seja, agora nós somos um povo de sacerdotes que foram capacitados para oferecer sacrifício não morto, mas um sacrifício espiritual. O sacrifício da nossa oração, o sacrifício da nossa fé. São Paulo, na carta aos Efésios, fala da liturgia da fé, o serviço da nossa fé. A fé é o grande sacrifício de louvor que nós fazemos quando nós, sacrificando os nossos sentidos, cremos no invisível. Quando nós deixamos de lado as coisas táteis, somos tocados pelas imateriais. Quando, ao invés de nos apegarmos ao que é tangível, nós subimos para o que é supersubstancial. Aquilo que está por cima de todas as essências. Para o Deus que é espírito, que quer ser adorado também em espírito. Este é o sacrifício espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. Nós não oferecemos um sacrifício espiritual através de nós mesmos. Nós o oferecemos através de Jesus Cristo. Ou seja, se o nosso sacrifício é espiritual, é porque o sacrifício dele foi cruento. Ele morreu na cruz. E isso nós revivemos sacramentalmente em cada missa. Essa é a conexão que existe entre o culto de Cristo e a nossa vida como um culto. Entre o culto da pedra, do altar, do Cristo que é a pedra angular, do Cristo que oferece ao Pai continuamente a sua entrega, a sua imolação por nós, à sua direita, e que aqui se torna realmente presente sobre o altar, e a nossa vida consagrada como um sacrifício, todos os dias, transformando o nosso trabalho em oração, os nossos sofrimentos em oração, as nossas alegrias em oração, as nossas esperas em oração, as nossas incertezas em oração. Quando oferecemos a Deus em oração tudo aquilo que nos diz respeito, nós não o fazemos por nós mesmos, nós passamos pela cruz, nós passamos pelo altar, nós entramos no santuário pelo novo e vivo caminho aberto pelo sangue do Senhor. O cordeiro foi rasgado, e pela sua carne e pelo seu sangue, cada cristão batizado entram, a fim de que a nossa vida seja ela mesma uma liturgia. Seja ela mesma um culto ininterrupto, dado ao Senhor. São Pedro continua citando as Escrituras: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica, quem nela confiar não será confundido. É o que Jesus diz no início do Evangelho: não se perturbe o vosso coração, fiai-vos em Deus, fiai-vos também em mim. Eu posso confiar nele porque ele é pedra e porque ele é vivo. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra.
Não importa se os homens os rejeitaram, como fizeram com o nosso Salvador. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se pedra angular. Ela é escolhida, eleita e honrosa. Cada vez que você sofreu rejeição, saiba, isto foi um sinal da sua eleição. Cada vez que você foi jogado para fora, isto é um sinal de que você foi escolhido. Mas não apenas isso, assim como o Senhor foi rejeitado pelos homens, mas eleito, escolhido e honroso aos olhos de Deus. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Ou seja, Deus honra a tua fé. Se a fé é o teu culto, o teu serviço, a tua liturgia a Deus, a alegria de Deus é honrar a tua fé, dando aquilo que prometeu, em que nós cremos, com uma esperança que não se move. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. É por isso que durante a Santa Missa, não são apenas incensadas as oferendas, e a cruz, e o altar, e o sacerdote, mas o povo também é honrado, porque a vós que tendes fé, cabe a honra. É a honra que o próprio Deus lhes dá. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. O mesmo corpo e sangue que traz salvação, a ponto de que Jesus diz: quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, é o mesmo corpo e o mesmo sangue que traz condenação. Todo aquele que comer a carne do Senhor ou beber o seu sangue indignamente será condenado, diz o apóstolo. A mesma palavra que traz salvação é a palavra que traz juízo. Assim como o mesmo sol derrete o gelo e endurece o barro, o mesmo Cristo, que para nós é a vítima expiatória, que levando os nossos pecados, nos aplica sua graça mediante a fé, é o Cristo, que como juiz dos vivos e dos mortos dirá aos precitos: ide malditos para o fogo eterno. Eles tropeçam no Cristo. Portanto, não se escandalize com aqueles que, depois de muito terem estudado a palavra de Deus e talvez até de estarem aqui entre os seus comensais, abandonaram a fé e se tornaram incrédulos, porque ele é pedra angular, mas ele também é pedra de tropeço. Ele é rocha que faz cair. Mas vós, de São Pedro, vós sois a raça escolhida. A etnia escolhida, o texto grego, é forte. O sacerdócio do reino. A nação santa. Gens, hagios, nação santa. O povo que ele conquistou, que ele adquiriu, o povo que foi comprado. São 4 títulos que nós temos, que são maravilhosos. Raça escolhida, sacerdócio real. Aqui é um eco de Êxodo 19:6. Vós sois um reino de sacerdotes. Raça escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo que ele conquistou, povo que ele adquiriu
Ninguém está aqui por mérito próprio. Você está aqui porque Ele te comprou, porque Ele te resgatou, porque Ele te buscou, porque Ele lutou pela tua alma, até que você chegasse aqui. Você é raça escolhida. Você é sacerdócio do reino, nação santa, povo adquirido. Para quê? Diz São Pedro. Para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Para proclamar. Aqui o lecionário traduz por obras admiráveis. O texto grego diz arete. Para proclamar as maravilhas. Para proclamar as virtudes, as excelências, as magnificências, as perfeições, para proclamar o louvor, a adoração, a ação de graças, o regozijo, a bendição, para proclamar por todos os lados que Ele é maravilhoso, forte, poderoso, santo, digno, para dizer que Ele é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, séculos da paz, príncipe da paz. A nossa vocação é abrir a nossa boca no meio do mundo proclamando o quanto Ele é grande, o quanto Ele é santo, o quanto Jesus fez por nós, quem Ele é, a sua glória, a sua exultação, é magnificá-lo, é honrá-lo por todos os lados, porque nós não estamos mais nas trevas. Ele nos jogou no meio da luz maravilhosa. Essa maravilha está em nós, não está fora de nós. Esse Deus maravilhoso, prodigioso, é o Deus que um dia pegou a nós que estávamos mortos e pelo batismo nos ressuscitou, nos deu uma vida totalmente sobrenatural, para que nós pudéssemos existir, não mais como seres meramente psíquicos, mas para que nós pudéssemos existir para o louvor da sua glória. É como se Deus pegasse isso aqui e dissesse assim: isto é o objeto da minha glória. É isso que Ele fez com você e comigo, no dia em que nós fomos batizados. Não toque nessa taça, eu a separei, porque nela eu tenho o objeto da minha glória. A minha glória brilha nela. Não importa se essa taça é de barro. Não importa. Carregamos esse tesouro em vasos de barro, para que a glória seja dele. Portanto, queridos irmãos, isso é ser batizado. Isso é viver uma vida pascal. Isso é ser igreja. Isso é ter consciência do que eu estou fazendo aqui. Eu fui batizado, fui crismado, portanto habilitado por Deus para proclamar as obras maravilhosas dele mundo afora. Eu venho a este lugar e uma vez que confessei os meus pecados, eu como a sua carne e bebo o seu sangue. E sou um objeto da sua glória para viver dia e noite unicamente para o seu louvor. Que o Senhor nos consagre cada vez mais e nos faça viver o nosso batismo dessa maneira, de uma maneira pascal, continuamente pascal. E então não cessaremos de lhe oferecer o sacrifício espiritual
da nossa vida inteiramente renovada a cada instante pela fé.